Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro do Evangelho de João, capítulo de número 10, verso de número 10. João 10, 10. Esse texto faz parte de um ensino de Jesus, denominado Jesus, o Bom Pastor. E eu quero, junto com você, tirar lições que podem, de verdade, transformar nossa vida, nossa casa, nossa família, nossa história. Eu quero convidar você a ler João 10, 10. Assim que todo mundo abrir, nós vamos ler juntos o que está escrito nesse texto. Versículo 10 de João, capítulo 10. Todo mundo já achou? Amém. Vamos ler juntos então? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em... Vamos ler de novo? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse texto nos fala a respeito de dois tipos de pastores: o ladrão e aquele que veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Jesus diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Outro dia, fazendo uma pesquisa, eu perguntava: quem é o que veio para roubar, matar e destruir? Quem é este que a Bíblia chama de o ladrão? Vocês estão me ouvindo? Então tá bom. Quem é este? O diabo. O diabo é ladrão, não tenho dúvida disso. E de pior qualidade. Existe um tipo de revelação da Bíblia que ela vem de um momento de profunda comunhão com Deus. Quando está orando e Deus vem e revela a palavra ao seu coração. Existe um tipo de revelação da Bíblia que vem como propósito do próprio Deus, quando você nem está buscando e Ele revela a você. Mas sabia que existe um terceiro tipo de revelação da Bíblia, que vem da própria leitura da Bíblia? E eu tive uma revelação a respeito desse texto, e não foi através de um momento de busca, nem através de um momento da manifestação de Deus, foi lendo a Bíblia mesmo. Estava lendo e as letras revelaram quem é o ladrão. E para surpresa de todos nós, embora o diabo seja um ladrão, mas aqui Jesus não está falando do diabo. Ele está falando de um tipo de pessoa, de um tipo de pastor, de um tipo de gente que talvez nós tenhamos hoje aqui que tratar sobre essa situação. É importante nós sabermos que todos nós, de alguma forma, somos pastores. Ou você é pastor do rebanho da sua casa, da sua família, dos seus filhos. Uma coisa eu posso dizer: todos aqueles que estão aqui nesta manhã e são pais, são, segundo o ponto de vista das Escrituras, pastores. Porque tem um pequeno rebanho, ou um rebanho um pouco maior, para pastorear. E o primeiro desafio da parte de Deus que todos nós recebemos é de pastorear este rebanho. E a Bíblia aqui está dizendo que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O propósito de Deus através de Cristo Jesus é que eu e você tenhamos vida em abundância. Você pode dizer isso para a pessoa que está ao seu lado? Deus tem um propósito, que a sua vida seja abundante. Eu sei que tem gente que não gosta disso, parece ser chato, mas é para gravar e trazer um desafio ao nosso coração. Vamos ler juntos a partir do verso 1 agora de João 10, e nós vamos descobrir quem é o ladrão. Olha quem é o ladrão.
Em verdade vos digo que o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é o ladrão e o salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todos os que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque lhes reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, se vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim. Eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou e tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Então o que nós percebemos aqui, para tristeza e engano de muitos de nós, é que o ladrão que vem para roubar, matar e destruir, a que Jesus se refere aqui, não é o diabo. Ele diz assim: muitos vieram antes de mim, os quais eram salteadores. Ele está se referindo aqui aos religiosos dos seus dias. E a palavra de Deus diz que eles não entenderam esta parábola. Então esse é o tipo de revelação que a gente ganha, sabe como? Lendo a Bíblia, é o que está escrito textualmente. E muitas vezes só lemos o versículo de número 10 para ganhar tempo, para economizar na leitura, quando na realidade, o que Deus está fazendo aqui é mostrar que existem dois tipos de pessoas. Porque Jesus forma para si pastores, e nós, como dizia aqui agora há pouco, guardadas as devidas proporções, um com maiores responsabilidades, outros com menores responsabilidades, mas todos nós fomos chamados para pastorear. Hoje nós temos aqui na igreja mais de 110 células que são dirigidas por pastores. São 110 pastores que reúnem semanalmente o rebanho ali na sua casa e com eles compartilha a palavra. Nós temos aqui famílias, talvez na igreja, pelo menos acredito que alguma coisa entre 600 e 800 famílias, ou talvez umas 500 famílias, vamos colocar assim, para não sermos muito evangelásticos nos números, que são pastores. O pai é o pastor, às vezes a mãe é a pastora da família, e tem ali seu pequeno rebanho. Eu vejo às vezes crianças que vêm aqui à frente e fazem questão de abraçar o pastor, de beijar o pastor, de demonstrar carinho pelo pastor, é porque os pais fazem isso, os filhos acabam aprendendo, e fazem isso espontaneamente. Aliás, ontem eu fui a uma festa de aniversário de uma pessoa que para mim é muito especial,
E esta criança, uma criança muito especial, ela faz com que a mãe, todos os dias, coloque um acesse a internet e coloque uma pregação para ele ouvir, todos os dias. Tem criança que pede para colocar num canal, no outro canal, no desenho, no videogame, esse não, todo dia, uma criança muito pequena. E todo dia pede para a mãe, e ele tem ali as suas pregações preferidas, e ele pede aquela pregação, e no outro dia aquela outra. Tem pregação que ele já assistiu diversas vezes, mas uma criança que é capaz de fazer isso. Por isso que eu creio tanto nas nossas crianças, viu, Liane? Imagina uma criança que todo dia pede para a mãe colocar uma pregação para ele ouvir, e fica horas ali ouvindo a pregação. Isso é maravilhoso, porque a palavra vai entrando, e os frutos vão sendo produzidos. Agora, o que nós vemos nesta pregação de Jesus, a primeira coisa que eu quero desafiar vocês a tomar posse junto comigo aqui nesta manhã, é que o propósito de Deus é que tenhamos uma vida abundante. Mas a segunda coisa é que depende de nós ter esta vida abundante. Ele diz: eu vim para isso. Mas ele fala de bons e maus pastores. E com todo o respeito que eu tenho a cada um de vocês, e também incluo a minha vida nisso, muitas vezes nós fomos maus pastores. E a Bíblia diz que o mau pastor aqui, ou que não é bom pastor, veio para roubar, matar e destruir. E talvez muitas vezes nós tenhamos feito isso. Roubado sonhos, roubado propósitos. Os ladrões da alegria, nós tenhamos matado relacionamentos, matado a esperança, matado os sonhos, destruído projetos, destruído aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. E esse assunto é muito sério, por quê? Porque Jesus diz: eu vim para isso. E hoje eu sei que muitos dos que estão aqui já compreenderam, já entenderam, já estão frutificando, já estão guardadas devidas proporções de um para o outro, sendo os continuadores da obra de Jesus. Mas eu sei também que talvez tenhamos entre nós muitos que nesta manhã precisam de cura para virem a ser esses bons pastores, capazes de dar a vida pelo seu rebanho. Só dá a vida pelo rebanho aquele que deixou de ter a sua vida como a coisa mais importante do mundo. Jesus diz: eu dou e eu tomo de volta, como vocês leram comigo aqui. Ninguém tira de mim. E na realidade este é o propósito de Deus, que a nossa vida seja entregue voluntariamente, para que se cumpra o propósito e o projeto de Deus, começando dentro da nossa casa. E invariavelmente esses que vieram para roubar, matar e destruir, é porque estão enfermos na alma. É porque o seu coração está ferido, e pessoas feridas ferem. Pessoas machucadas machucam. Pessoas desiludidas desiludem. Pessoas sem esperança roubam a esperança dos outros. Pessoas sem alegria não suportam viver no meio de gente alegre. Pessoas felizes não suportam a convivência com pessoas infelizes, não suportam a convivência com pessoas felizes. Por isso Jesus disse: aqueles que vieram antes de mim. E quem é aquele que veio antes dele? E alguém pode me dizer aqui: mas Jesus, isso é impossível, pastor, porque ninguém aqui tem mais de 2000 anos, ninguém veio antes de Jesus. Veio. Antes da boa nova do Evangelho entrar na sua e na minha vida, pessoas passaram pela sua e pela minha vida.
Antes de Jesus entrar no seu coração, pessoas tocaram no seu coração. E talvez muito do que você é hoje, do que eu sou hoje, é fruto da influência destas pessoas que trouxeram na nossa mente, no nosso inconsciente, no nosso coração, marcas que governam a nossa vida no dia de hoje. Esses dias eu ouvia uma estatística, e eu gosto muito de estatística, que diz que aproximadamente 90% daquilo que nós fazemos é fruto do nosso inconsciente ou subconsciente. Nós não temos consciência do que nós estamos fazendo. Imagina um pai que de alguma forma desfere um golpe contra a vida de um filho, contra a sua alma, contra as suas emoções, dizendo: você é isso, é isso, é isso, trazendo condenações, trazendo acusações para um filho. Eu tenho certeza que este tipo de atitude é inconsciente. Ele não tem consciência que ele está gravando naquele HD, vamos usar aqui uma linguagem mais moderna, ou naquela fita cassete, ou num DVD, ou num CD, seja você de que geração for, você aí se contextualiza, mas ele não tem ideia de que ele está gravando ali algo que vai determinar o futuro daquela vida. Mas faz. Porque o que ele está fazendo não é fruto da sua consciência. Não, eu vou ficar doutrinando meu filho, e eu tenho certeza que a vida dele vai ser uma ruína, vai ser uma desgraça, e aí eu vou cumprir meu propósito. Por pior que seja o pai, ele não faz isso. Eu me lembro, há muitos anos atrás, há uns 20 anos atrás, eu tinha um vizinho que todos os dias ele chamava o filho de palhaço pelo menos umas 20 vezes no dia. Morava do lado da minha casa. E era uma casa relativamente pequena, dava para ouvir, parecia que o vizinho estava dentro de casa. Ele ficava: seu palhaço, palhaço. Eu tenho comigo que esse menino deve estar no circo hoje. Tantas vezes que ele ouviu que ele era palhaço. Mas é uma realidade. Quantos não estão aqui nesta manhã e ao ouvir estas verdades que eu estou aqui lendo junto com vocês na Bíblia, não estão se identificando com elas? São pessoas feridas porque um dia foram feridas por alguém, por aqueles que vieram antes de mim, diz Jesus. Porque quem veio antes de mim eram ladrões e salteadores. Com todo respeito aos pais, aos avós, aos tios, àqueles que tiveram a responsabilidade na nossa educação, mas muito do que nós somos hoje foi gerado por estas pessoas e pelo ambiente no qual fomos criados. E em primeiro lugar devemos entender que elas fizeram inconscientemente, e não devemos culpá-las por isso, porque senão nós vamos gerar um novo tipo aqui de amargurados. Os amargurados com seus pais, com seus avós, com seus tios ou com quem os educou. E não é este o objetivo da ministração desta manhã. O objetivo da ministração desta manhã é focar naquilo que nós podemos resolver e não naquilo que nós não podemos resolver. O que nós não podemos resolver é o que eles fizeram. O que nós podemos resolver é o que nós vamos fazer com o que eles fizeram. Por isso, quando Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo de número 12, versos 1 e seguintes, diz assim: rogo-vos pelas misericórdias de Deus, para que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E no verso 2 ele diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo nos mostra de um modo claro que o segredo está na nossa mente. E à medida que a nossa mente reage conforme aquilo que recebeu do ladrão, que veio antes de mim, diz Jesus, nós nos tornamos os maus pastores
que vieram para roubar, matar e destruir. Pense no seu rebanho agora. Pense na sua família. Pense na sua própria vida. Talvez você seja ladrão de si mesmo. Talvez eu seja ladrão de mim mesmo. Por quê? Porque eu tenho me furtado da experiência de crer na palavra. E eu tenho escolhido muitas vezes acreditar naquilo que não é digno de crédito. Eu gosto sempre de colocar a minha vida para ninguém achar que eu estou apontando o dedo para ninguém. Então, se tiver que apontar para alguém, aponto para mim mesmo. Tem coisas que são realidade, tem coisas que já foram superadas, que não tem a ver com a minha vida, mas se tem que apontar o dedo, eu aponto para mim mesmo, para ninguém se sentir ofendido. Mas a realidade é que nós vivemos pautados pela verdade contida neste texto. Eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. E aí vem aquela pergunta: a sua vida é uma vida de abundância? É lógico que você não precisa responder. Você responda para você mesmo, para você mesma. Se a sua vida não é uma vida de abundância, de alegria. Ontem eu fui fazer uma visita, ontem à tarde, a um casal de pessoas já bastante avançadas na idade, que estavam na expectativa da morte. Foi eu e um amigo ali visitar aquela família, e ficamos lá talvez 1 hora, 1 hora e meia, conversando com aquele casal. O homem talvez esperando a morte, já bastante enfermo, a mulher bastante confusa com toda a situação. E o amigo que estava ali comigo, depois de ouvir eu falar algumas palavras, me interrompeu e disse: tem alguém batendo na porta querendo entrar. E na realidade esta é a mais profunda e verdadeira realidade. Jesus está à porta e bate. Mas nós vivemos ainda pautados por aquilo que o ladrão fez em nossa vida. Eu não sei quantos de vocês já foram assaltados aqui. Quantos já tiveram essa experiência de ser assaltado ou ter a sua casa roubada de alguma forma? Levanta a mão um pouco mais alto. Muita gente, vocês estão vendo? E é terrível, não é verdade? Parece que marca a vida da gente para sempre. A minha casa foi assaltada uma vez. Eu lembro que nós tínhamos ido viajar, nós voltamos e as portas estavam todas abertas. E provavelmente foi assaltada por alguém que trabalhava para a gente, um funcionário que nós tínhamos na época. E ele, porque foi direto aonde tinham as coisas de maior valor e não mexeu em absolutamente mais nada. Mas minhas filhas eram muito pequenas e até hoje elas se lembram deste fato. Até hoje elas se lembram de ver a porta da casa aberta. Nós tínhamos uma porta de aço que separava os quartos da área social da casa, e aquela porta tinha sido, acho que, macaqueada e estava dobrada ao meio. Isso, elas tinham muito pouca idade. Acho que uma delas devia ter não mais do que 2 ou 3 anos, e se lembra perfeitamente. Por quê? Porque isso fica gravado no nosso inconsciente até. E se reflete naquilo que nós fazemos todos os dias. E nós não queremos agir desta maneira, nós não queremos perpetuar esses acontecimentos. Mas eles marcaram a nossa vida, isso é inegável, eu não tenho como fugir disso. E eu começo agora a repetir o mesmo padrão. E Jesus vem e diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E nós não conseguimos viver uma vida abundante. Vivemos todos os dias marcados pela amargura, pela tristeza, pela falta de perdão,
Somos incapazes de dar um passo no sentido de reconciliar relacionamentos, porque fomos marcados pelo ladrão, por aqueles que vieram antes de Jesus. E o texto diz: aqueles que vieram antes de mim são os ladrões. E talvez seja esse o grande dilema da vida humana. Tratar com aquilo que nós não conhecemos. E especialmente em relação a este texto tão claro nas Escrituras, parece que havia uma venda nos olhos de cada um de nós, porque nós tínhamos por plena convicção de que o ladrão era o diabo, e ele não é, neste caso, o responsável ou o autor principal. Ele talvez esteja nas sombras, esteja por trás, esteja lá no início, lá no começo de tudo isso. Mas na realidade foram pessoas que vieram antes de Jesus e marcaram a nossa vida. E hoje nós não fazemos outra coisa senão simplesmente reproduzir e perpetuar aquilo que nós recebemos. Mas parafraseando a Bíblia, e meu amigo de ontem à tarde, companheiro de visita, aquele que é o bom pastor está à porta e bate. E ele quer mudar a sua realidade. E ele quer mudar a minha realidade. Ele quer que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. E o que é vida abundante? A vida abundante é o que eu falei com aquele casal ontem à tarde. Falei, não importa se vocês não podem ir a um culto. Não importa se vocês não podem ter comunhão com a igreja, porque já estão ali, um dos nossos queridos que ali estavam, não consegue mais andar. Ouve com certa dificuldade, enxerga quase nada. O que importa é que Jesus está batendo e Ele pode entrar, e se Ele entrar, uma nova alegria entrará em sua vida, em sua casa. E você viverá de um modo diferente. Os seus relacionamentos serão diferentes. E se você quer saber o que é vida abundante, em primeiro lugar, é se tem alegria em seu coração. Tem um cântico que nós cantamos sempre, né? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Que sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é a alegria de quem já conhece a Jesus. A alegria é a primeira marca. A segunda marca, sabe qual é? A forma com que nós nos relacionamos com as pessoas. Como são seus relacionamentos? São relacionamentos de paz, de amor? Relacionamentos pautados pelo perdão? Porque quando nós nos relacionamos com as pessoas, nós temos que estar prontos a perdoar. Jesus é arguído por Pedro, que pergunta a ele: quantas vezes devo perdoar? Lá no judaísmo era 7. Depois disso, pedrada nele. Tem gente que já anda com a pedra na mão, né? Na primeira já... Para que 7? Por que esperar tanto, né? Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Já só com uma pedrada na cabeça já resolve o assunto. Mas Jesus falou 70 vezes 7. É lógico que Jesus não estava aqui falando que ele tinha que perdoar 490 vezes ao dia. Ele estava dizendo que era um número muito maior. Mas por que não conseguimos agir assim? Porque alguém que veio antes do bom pastor, que roubou, matou e destruiu, nos ensinou que talvez o caminho não fosse esse. Que a tolerância não é o melhor remédio. Que afinal de contas, ninguém tem o direito de fazer isso comigo ou com você. E Jesus disse: eu dou o direito, eu dou a minha vida e eu pego de volta.
Jesus foi ferido de todas as formas que alguém pode ser ferido. Jesus foi machucado de todas as formas que alguém pode ser machucado. Jesus foi abandonado de todas as formas que alguém pode ser abandonado. Jesus foi desprezado de todas as formas que alguém pode ser desprezado. E ao final de tudo isso, ele orou dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Por quê? Porque você está tratando com alguém que foi influenciado pelo ladrão, que roubou, matou e destruiu também a sua vida e os seus sonhos. E se alguém não tiver lucidez para colocar fim a este ciclo vicioso, o ciclo virtuoso que Deus quer iniciar em sua vida, em minha vida, através de mim e de você, não pode ser realizado. Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. E eu quero encerrar esta ministração lendo com vocês Mateus 11, capítulo de número 28, um texto talvez um dos mais conhecidos das Escrituras, junto com o Salmo 23 e outros também muito conhecidos, mas esse está no rol dos mais conhecidos, Mateus 11, 28. Olha o que ele diz aqui. Todo mundo achou? Vinde a mim, quantos? Todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui está a diferença entre o ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Aqui está a diferença entre o ladrão que veio para roubar, matar e destruir, e aquele que é o bom pastor, que dá a vida em abundância. O que dá vida em abundância vem para trazer esperança, vem para trazer uma palavra de renovo, vem para trazer uma palavra de ânimo, vem para trazer uma palavra de encorajamento, vem para trazer o perdão. Não importa o que esteja acontecendo. Quando nós iniciamos este culto cantando que todas as coisas cooperam para o bem, na realidade esta talvez seja a mais profunda das ministrações que o apóstolo Paulo deixa no Novo Testamento. Que todas as coisas cooperam para o bem. Quando nós entendemos isso, nós podemos de verdade ter uma vida abundante. E quem tem vida abundante, passa vida abundante. Quem tem vida abundante, compartilha vida abundante. E Jesus diz: se você não consegue ter uma vida abundante, porque aqueles que vieram antes de mim, talvez machucaram muito a sua vida. Aqueles que vieram antes de mim, feriram muito você. Aqueles que vieram antes de mim, influenciaram quem você é hoje. E quem você é hoje não consegue ser um bom pastor, não consegue ter alegria, não consegue ter esperança, não consegue ter bom ânimo, não consegue ter paz, não consegue olhar para o seu semelhante e amá-lo independente das suas misérias ou dificuldades, mas sempre se coloca na posição de quem está ferido, vitimado. E uma ministração que eu recomendo a todos vocês, não é porque fui eu quem fiz, mas é porque Jesus fez. Você pode pegar no site da comunidade ou mesmo no YouTube. De vítima a testemunha. No reino de Deus não existem vítimas. Porque a palavra de Deus diz em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, verso de número 8: e sereis minhas testemunhas ao descer sobre vós o Espírito Santo.
As vítimas morreram ali, as vítimas acabaram ali. Nenhum de nós é vítima mais de coisa nenhuma, à medida que Deus, através do Espírito Santo, entra na nossa vida. Eu não vou ser vítima a ponto de dizer, fulano me feriu, cicrano me magoou, o outro respondeu para mim como eu não queria, ela mostrou a língua para mim, não me cumprimentou. Eu faço tudo certo, mas todo mundo faz errado comigo, ninguém me ama, ninguém me quer. Isso é o diabo que coloca na mente da gente, é o ladrão que enviou pessoas para cumprir o seu propósito, pessoas que vieram antes de Jesus. E talvez alguns dos que podem estar aqui ou nos ouvindo pela internet, talvez nunca tenham aberto a porta para Jesus entrar. E Jesus diz agora, vinde a mim, vós que todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E talvez nós não consigamos nem entender que nós estamos cansados e sobrecarregados. Talvez nós não consigamos nem sequer entender o que a palavra está falando conosco nesta manhã. Porque aqueles que vieram antes de Jesus marcaram muito a nossa vida. Mas Jesus diz, eu vim para que você tenha vida, e é com você que eu estou falando. É com você que está aqui, é com você que me ouve pela internet que eu estou falando, diz Jesus. Eu vim para que você, não seu vizinho, não aquele que ganhou na Mega Sena acumulada, porque a gente sempre relaciona, né, vida abundante com bastante dinheiro, dinheiro abundante. E não precisa ser muito inteligente para saber que não tem absolutamente nada a ver. Tem gente que ainda reluta com a ideia de que dinheiro não traz felicidade. E tem muitos argumentos dizendo que isso não é verdade, que traz sim, resolveria todos os meus problemas. Eu quero dizer, se o dinheiro resolvesse todos os seus problemas hoje, amanhã você teria criado outros novos. Porque o ser humano tem essa capacidade. Talvez ele resolva todos os seus problemas hoje, e amanhã você tem 5 vezes mais problemas que você vai conseguir criar de hoje para amanhã. Porque enquanto Jesus não entra, nada resolve. E ele diz, vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. O que é tomai sobre vós o meu jugo? Alguém tem ideia do que isso significa ou não? Jugo é aquilo que se coloca nas costas do boi. E o boi é dirigido por aquele jugo, aquela vara, aquele pedaço de madeira que prende o boi ao carro de boi, e aí quem está atrás consegue dirigir. Ele fala, coloque o meu jugo sobre a sua vida, porque eu vou dirigir a sua vida em direção a esta vida abundante. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E quando você for manso e humilde de coração, sabe o que vai acontecer? Encontrareis descanso para a vossa alma. Às vezes a gente não tem descanso e não dá descanso para a vida dos outros, porque nós não somos mansos. E nós não somos humildes. E Jesus conclui dizendo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu quero só lembrar de 2 coisas que têm relação com a mansidão e com a humildade. Lá no Sermão da Montanha, Jesus diz que os mansos herdarão o quê? A terra. E em Provérbios, capítulo de número 22, verso 4, diz que há uma recompensa. Há uma recompensa. A Bíblia fala de mais de 8.000 promessas. Mas a Bíblia também fala de algumas recompensas, que não é promessa, é recompensa. E a humildade, ela não recebe promessa, ela recebe recompensa. E a Bíblia diz lá em Provérbios 22:4 que a recompensa para a humildade, sabe qual é?
riqueza, honra e vida. Tem gente que diz que a riqueza não é boa. Pastor, riqueza corrompe o homem. Não, a riqueza só atesta aquilo que já estava lá. O homem já era corrupto. Então veio a riqueza, ele mostrou o que ele era. Mas quando nós somos humildes, nós podemos ser as pessoas mais ricas do mundo. Você pode ter uma conta no banco com $1 bilhão em cada banco. Isso não vai corromper a sua vida, se você tiver o coração de Jesus. Porque muitos combatem as riquezas. E eu vou ser muito franco com você, eu queria ser muito rico. Para cuidar de muita gente. Quando eu vejo, às vezes, necessidades tão básicas nas vidas das pessoas. Quando você vê tanta gente passando fome e necessidade. Quando você vê gente no frio que não tem uma roupa, uma coberta para cobrir seus filhos. A gente fica desejando ter muita coisa para poder abençoar essa gente. Mas no tempo certo, Deus vai fazendo. E a riqueza que eu não tenho, juntando com você que também não tem, mas na hora que junta tudo, nós temos a riqueza. Nós só precisamos converter ou convergir o coração de todos ao mesmo lugar, ao mesmo ponto. Aí nós vamos ter muita riqueza, porque a riqueza foi dada à igreja. Cada um põe um pouquinho e nós temos muita riqueza para ajudar muita gente. Essa foi a visão de Deus. E nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá, vocês vão ver. Nós vamos chegar lá, nós vamos ter muita riqueza. Essa igreja vai poder ajudar muita gente, à medida que as pessoas são curadas, à medida que os corações são restaurados, à medida que aquilo que o ladrão que roubou, matou e destruiu na nossa vida, é substituído pela presença daquele que veio para dar vida e abundância. A palavra se cumpre sobre nós, mas Ele está dizendo nesta manhã: vinde a mim, vós que estáis, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E a gente às vezes é tão duro, nem não reconhece, eu não reconheço. Está ruim, mas está bom, estou aguentando, e vou aguentar, e vou até o fim, e não abro mão, e não mudo, e não reconheço, e não me curvo, e não me entrego, e não abro para Ele entrar. É uma escolha de cada um de nós. Ninguém nunca vai dizer que não teve a oportunidade, porque Ele bateu, Ele bateu, Ele bateu, Ele está batendo nesta manhã, porque Ele quer nos dar um coração manso, que vai herdar a terra, e um coração humilde, que terá riqueza, honra e vida, conforme diz Provérbios 22:4. E Ele nos faz esse convite nesta manhã. E Ele diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jugo é o que Ele põe para dirigir as nossas vidas, mas é muito suave, porque é o Espírito Santo este jugo. O Espírito Santo é o jugo que Deus coloca sobre nós. E o fardo leve, sabe qual é? É de repetir a mesma coisa que Ele faz conosco com as outras pessoas. Este é o fardo que nós temos que carregar. Ele é leve, porque assim como Ele me amou, assim como Ele me perdoou, agora eu posso amar, eu posso perdoar aqueles que estão à minha volta. Isso não pesa, por quê? Porque eu recebi primeiro. Porque quando eu não tenho e preciso dar, eu não consigo, eu não perdoo. Por que não perdoo? Porque eu não me sinto perdoado. Eu não amo, por quê? Porque eu não me sinto amado. Aí é muito pesado. Por quê? Por que eu sou assim? Por que eu ajo assim? Porque aqueles que vieram antes de Jesus transtornaram a minha vida. Mas Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu quero deixar para o seu coração esta mensagem. Ele quer remover do coração de cada um de nós aquilo que aqueles que vieram antes de Jesus fizeram. Ele diz assim: porque o ladrão foram aqueles que vieram antes de mim. Aqueles que muitas vezes ainda exercem
toda influência sobre a nossa vida, impedindo o Senhor de nos influenciar neste dia. E eu quero que à medida que nós cantamos este cântico, aqueles que se sentem marcados por esta influência, daqueles que vieram antes de Jesus, possam receber hoje neste lugar a libertação e a cura para suas almas. O Senhor diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, diz o Senhor, que sou manso e humilde, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Eu quero, à medida que nós vamos cantando novamente este cântico, se você se sente influenciado por aqueles que vieram antes de Jesus, e de uma forma ainda viva, esses sentimentos impedem você de ter uma vida abundante, Pai, nesta manhã, quando nós estamos aqui, estamos como ovelhas do teu rebanho, ovelhas que foram feridas por aqueles que vieram antes de ti, mas o Senhor diz: eis que eu vim para que tenham vida, e tenham em abundância. Por isso eu clamo, meu Pai, não somente por estes que estão aqui à frente, mas por aqueles que também não tiveram coragem de vir à frente, para que o Senhor faça uma obra perfeita, uma obra completa. Senhor, Tu és o bom pastor, o Senhor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Senhor, nesta manhã, completa esta obra, quebra este ciclo vicioso, e ao serem ungidos esses Teus filhos, como o Senhor unge, como o pastor unge as suas ovelhas, unges minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Cumpra-se aqui, Senhor, as palavras do Teu filho Davi, que disse que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ao receberem a unção do Senhor nesta manhã, cada uma destas ovelhas verá o seu cálice transbordar, e aquilo que estão recebendo hoje aqui alcançará muitas e muitas vidas, em nome de Jesus.